Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, o deputado Melão apresenta algumas preocupações que eu entendo que a proposta do governo não dá conta. A mesma preocupação traz o deputado César, mas eu queria, deputado, fazer aqui uma separação. O que nós estamos discutindo é o decreto do governador. O decreto dos prefeitos foi elaborado pelo Tribunal de Contas e o decreto do prefeito da cidade de São Paulo elaborado pelos seus assessores. Eu queria focar o debate na discussão do projeto apresentado pelo governador João Dória. Primeiro, ele é muito amplo, por isso nós apresentamos um voto em separado favorável ao decreto de calamidade, mas indicando que os recursos devem ser dirigidos para o combate ao coronavírus, o Covid-19, para mitigar os efeitos econômicos e para proteger os mais vulneráveis do estado de São Paulo, aqueles que têm uma dificuldade a mais, que são os moradores em situação de rua, o pessoal do serviço precarizado, os desempregados, aqueles que mais precisam do Estado. Essa é a preocupação do PT na apresentação deste voto em separado. Nós somos favoráveis, totalmente favoráveis à decretação da calamidade. A gente está vendo o que está acontecendo no Estado, na cidade de São Paulo, principalmente quando você tem informações contraditórias, quando você tem campanhas sendo feitas contra a orientação dos estados e dos municípios. Então, é preciso que, de fato, o governador tenha o decreto de calamidade aprovado. Agora, é preciso que se tenha um cuidado a mais. E quais são os cuidados que nós estamos propondo? Primeiro, que os recursos liberados, até porque nós vamos ter problema, o deputado Melão já apontou com relação à redução de recursos. Nós não sabemos exatamente o que o Estado está prevendo, porque ele não indica também, ele deixa muito vago, mas nós estamos dizendo que os recursos liberados serão utilizados para o combate ao coronavírus. Isso é fundamental, porque é isso que trata, o que precisa tratar o decreto, que precisa tratar essa nossa discussão. Segundo, as questões econômicas. É verdade que o governador, ao longo desses dias, tem dito que as indústrias não podem parar, que as estradas não devem serem fechadas, até para que as pessoas possam ter a tranquilidade de ir ao mercado quando for e vai lá encontrar os produtos que precisam. A mesma coisa com as farmácias e com os serviços essenciais. Agora, a gente precisa dizer que os recursos também serão utilizados para mitigar os problemas econômicos. O Estado de São Paulo é o estado mais importante da federação do ponto de vista econômico. Nós não podemos arrastar o país para o fundo do poço se o Estado não tiver esse olhar. E eu não estou dizendo que o governador não tenha, ao contrário, ele tem se preocupado com isso. Mas nós precisamos indicar na votação desse decreto que os recursos serão também para mitigar as questões econômicas. E, por fim, o que eu considero o mais importante é a proteção dos vulneráveis dessa nossa sociedade. Quando a gente pensa em quarentena, e a gente tem uma casa para ficar em quarentena, ou tem um quarto, mesmo que more outras pessoas, eu fico pensando naquele que tem um cômodo e que moram 5, 6, 7, 8 pessoas. Ou aqueles que moram em situação de rua, que não tem uma casa, que estão abrigados embaixo de uma lona, de um papelão, ou sem absolutamente nada, só com cobertor. Desses, nós precisamos nos preocupar muito mais com esses. Ou aqueles que trabalham como autônomos, ou que estão desempregados, ou que não têm carteira assinada. O Parlamento Federal, a Câmara, aprovou ontem uma medida acertadíssima para tentar mitigar os danos desse público, que, na minha opinião, tem uma importância muito grande e que pode ser grupo de risco por falta das medidas necessárias. Como é possível você pedir para uma pessoa ficar em casa se ela não tem absolutamente nenhuma perspectiva de ter recursos ao final do mês para ir ao mercado, para ir à farmácia ou à padaria? Então, a Assembleia pode, e eu queria dialogar com o deputado Melão, com o deputado César, aprovar esse decreto que nós estamos apresentando como voto em separado, que dirige os recursos exatamente para essas áreas, o que vai facilitar
a fiscalização do Tribunal de Contas e, principalmente, a constituição desse comitê apresentado pela deputada Carla, para que deputados participem para acompanhar a execução. Eu acho que isso são medidas importantes. Agora, se nós não, de certa forma, construirmos esses mecanismos que contribua para que o dinheiro possa ser gasto, dirigido para as principais áreas dessa pandemia, nós vamos perder uma oportunidade única. Mesmo que depois da aprovação dos 3 decretos, a gente tenha vários projetos que vão tentar mitigar os problemas econômicos, os problemas sociais. O decreto deve servir como balizador, como orientador. E o governo Dória precisa entender que, se não tiver a economia funcionando, o Estado para, mas se não tiver a proteção das pessoas, o estrangulamento do Sistema Único de Saúde vai ser muito grande, porque são esses que serão afetados de forma muito mais dura, muito mais brusca, porque os que estão sendo afetados agora são os que vieram de viagem, são os que têm uma certa condição, mesmo a gente tendo observado que a quantidade maior estão no grupo dos idosos. Agora, nós vamos também enfrentar a pandemia com os mais pobres, com os desprotegidos. E, infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza, o governo do estado, os governos municipais, em especial aqui em São Paulo, eles não têm conseguido suprir, principalmente os equipamentos de segurança, luva, máscara. Os trabalhadores da área de saúde, de assistência, estão vivendo uma situação delicada. Por isso, eu queria fazer um apelo a todos os deputados que participam das 2 comissões, que pudéssemos aprovar essa questão de calamidade pública, mas que pudéssemos também indicar para onde o dinheiro, aquilo que vai ser liberado para além da lei de responsabilidade fiscal, deve ser gasto. Eu acho que aí, deputado Ricardo Melão, nós daríamos um exemplo para o país e para os outros municípios. Até porque, deputado César, eu vou encerrar, o debate sobre os municípios nós vamos fazer em seguida, que é o projeto de lei elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado. Do mesmo jeito que a gente vai fazer a discussão sobre o projeto elaborado pelo prefeito Bruno Covas. E aí termino dizendo que dialoguei com o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, coloquei essa preocupação e ele me disse: essas são as preocupações do Estado. Bom, se são as preocupações do Estado, nós podemos dar aqui um voto que vai ao encontro das preocupações do governador, mostrando a maturidade da Assembleia, dos seus deputados, numa sessão, numa reunião de comissões virtual, mas com responsabilidade social, e em especial aqueles que mais precisam no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E eu tenho certeza, e encerro, senhor presidente, que cada um dos deputados que participam dessa sessão sabe a importância que tem a proteção dos mais vulneráveis. Muito obrigado, senhor presidente.